Então, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o George Oliveira, professor de computação do Instituto Federal de Roraima. Na aula de hoje a gente vai ver sobre o diagrama de sequência, né? Quais são os elementos, como eles trabalham, enfim. Então, eu vou mostrar aqui para vocês no diagrama de sequência. A gente tem alguns elementos que facilitam o nosso entendimento, né? Esse que é mais um diagrama de comportamento, né? Dessa divisão de diagramas de comportamento, a gente tem 7. Esse diagrama está dentro de um grupo especial que é chamado diagramas de interação. Esse diagrama de interação a gente também tem de comunicação, de tempo e de visão geral, né? Então, falando especificamente de diagrama de sequência, a gente vai ter que dentro da orientação a objetos a gente tem os objetos, né? Quando eles estão criados, são ativos, e a gente tem uma troca de mensagens, a gente tem uma interação entre esses objetos, né? E para descrever justamente a sequência com que essa interação ocorre, é que vem ser criado o diagrama de sequência, tá? Então a gente tem ali as chamadas trocas de mensagens. Então toda vez que você escutar esse termo troca de mensagens, quer dizer que a gente está trabalhando com os diagramas de interação, tá bom? A gente também tem as mensagens no diagrama de comunicação, mas não há essa dinamicidade, digamos assim, tão grande, tá certo? Aqui a gente tem no diagrama alguns elementos, né? Esses são os elementos principais. Na parte 1 a gente tem o objeto, ele pode ser representado dessa maneira. Aqui na parte 2 a gente tem a mensagem em si e a ocorrência, né? O tempo de execução, então ele é representado por essa caixinha cinza. A gente tem no 3 uma destruição de ocorrência, então vocês veem aqui nesse X, quando o objeto ele não vai mais existir, ele é eliminado da memória, né, do sistema. E a gente tem aqui essa caixinha, depois vocês vão ver sem a minha foto, deixa eu tentar gerenciar aqui para vocês, né? Ela aparece como se fosse essa referência, né, a uma outra parte do sistema. Então a gente tem interações que podem ocorrer de repetição, a gente tem interações que podem ocorrer de comunicação, de alternativas, enfim. E a gente também tem os símbolos aqui de mensagem síncrona, assíncrona, a diferença é que tem uma setinha, né? A outra setinha fechada, completa, essa é aberta. E a mensagem aqui é opcional. As sequências das mensagens elas podem variar um pouquinho, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Bom, aqui a gente tem um exemplo do diagrama, né? Então, na parte de cima a gente tem os elementos que são os objetos, a gente tem o vendedor, pedido e o estoque. Esses três objetos, e a gente vai ver como esses três objetos se interagem no sistema. Esse é um diagrama que ele precisa ser complementado pelo diagrama de classe, né? A gente ainda não falou de diagrama de classe, vai ter um vídeo sobre isso aqui no canal. E aí, desse diagrama de classe, a gente vai ter uma noção melhor de como os diagramas podem se complementar e quais são as mensagens, quais são as propriedades que esses diagramas têm. Então, vamos supor que aqui o vendedor, ele cria, né, a entidade vendedor, ela vai startar um pedido, então ela vai criar esse objeto pedido, né? Depois a gente só basta seguir a sequência. Na fase 2 a gente tem adicionar um item, né, para esse pedido. 2.1, verificar a disponibilidade. 2.2, depois a gente vai para o 3, né? E essas mensagens elas são enviadas aqui para essa parte de estoque. Toda vez que ela é enviada, a gente tem essa parte da ocorrência, né? Em que momento está sendo ativado, está sendo executado alguma execução daquele objeto. Tá bom? Depois que é feito isso, a gente pode ter aqui a destruição, né? Onde essa entidade aqui, vendedor, ela manda uma mensagem ali para o pedido dizendo, olha, você não é mais necessário, você pode sair da memória, né, do sistema, pode ser eliminado. Aqui a gente tem um cenário mais completo, com mais possibilidades. Aqui a gente tem a primeira caixinha, onde ela vai delimitar qual é o sistema, tá bom? Um sistema aqui de submissão de comentários. E aí a gente tem um gate, né? Quem é que daria o start, né? É a entidade que daria o start para isso. Está vindo de algum lugar, tá bom? Ele não está definindo aqui para a gente teria uma documentação complementar em relação a isso. Então eu tenho aqui o início, né? A mensagem que dá o start, a validação,
para a janela, né? Vai fazendo a validação agora para o comentário JavaScript. E aqui o JavaScript, nessa parte, né, ele vai enviar uma mensagem, tá bom, de criação, onde a partir desse momento é criado um novo objeto. Percebam aqui que a gente tem os objetos window, comments, né? E a gente tem um outro objeto aqui com uma figura um pouco diferente, que é uma entidade de, como se fosse uma interface, né? Então esses três objetos, já existem previamente na memória do sistema. A partir desse momento aqui, passa a ser criado a entidade proxy, né? Então quando a gente tem essa entidade criada, a partir desse momento, dessa mensagem é que cria, né? Ela ganha vida, digamos assim, e aí a gente pode executar essa mensagem, tá bom? Então aqui a gente tem uma mensagem assíncrona, tá? Então ela é uma setinha aberta. Depois a gente tem o retorno da mensagem, que é opcional, mas enfim, geralmente a gente tem esse retorno, né? Dizendo aqui um erro. A gente tem essa figura também aqui, que é o tempo, né, mínimo e máximo de execução. Então tem que durar de 10 a 200 milissegundos aqui no caso, tá bom? Então, do retorno da mensagem até a próxima interação. E aqui a gente tem um ref. Esse ref quer dizer que é uma referência a essa caixinha aqui que vai lidar com os erros, né? Handle errors. Então isso quer dizer que em alguma outra parte do documento vai ter um outro diagrama de diagrama de sequência, onde a gente vai poder ver como é que ele vai lidar com esses erros. Para a gente não colocar tudo aqui nesse diagrama, para não ficar muito complexo, a gente faz essa referência e aí a gente vai ter um outro diagrama, tá? E aí lá eu vou ter todas as sequências de como é que ele vai lidar com os erros, tá bom? Então aqui é um exemplo. Aqui a gente tem mais um exemplo dessa submissão também de comentários, né? Aqui a gente já tem uma figura de um opt, né? Que seria opcional, ou no caso ele está tratando aqui a parte em que não há erros, né? E aqui a gente tem um cenário um pouco mais completo, né? Mais complexo também de lidar com os erros, mas é basicamente o mesmo processo que a gente viu no diagrama anterior, só que com mais detalhes, tá bom? Daqui já tem 1 a 4 segundos, 10 milissegundos, enfim. Tá bom? Então esse é um diagrama um pouco mais avançado, né? A gente já precisa de diagrama de classes, entender como é que funciona a parte de objetos, troca de mensagens. Aqui tem uma série de vídeos, tá? E de documentação para vocês olharem. Eu queria mostrar um vídeo para vocês em específico. Na verdade é uma sugestão, né? De como a gente pode olhar no sistema, procurar no sistema na web, né, vídeos para auxiliar a gente no processo de aprendizagem mesmo sobre diagramas de sequência. Uma dica que eu dou, algumas pessoas não sabem, apesar dos vídeos estarem em inglês, né, a gente pode pegar o vídeo em inglês e fazer a tradução automática dele, né? Então alguns vídeos eles vêm com essa opção aqui embaixo da legenda, né? Então marcando essa opção da legenda, vai aparecer aqui a legenda, essa legenda possivelmente vai estar em inglês. Mas aqui na parte de legendas, né, subtitles, a gente pode fazer a tradução, né? Então o próprio Google aqui no YouTube ele vai fazer a tradução. Basta eu selecionar qual é a linguagem que eu quero, aqui o português, né? E aí ele vai traduzir, ao mesmo tempo que eu vou ver o vídeo em inglês, eu vou ter acesso para fazer a tradução, tá bom? Então eu consigo ver o vídeo com uma legenda, né? Às vezes a tradução sai um pouco falha, mas já é uma alternativa bem legal, bem interessante para eu ter acesso a conteúdos em inglês, se eu não tenho domínio da língua, né? Mas aí eu consigo assistir o vídeo mesmo em outra língua, né? E aí eu tenho acesso. Um vídeo que eu recomendo muito vocês assistirem é esse vídeo aqui da Lucidchart, onde ele explica como é que a ferramenta é criada, né? E como é que eles podem fazer, como é que eles fazem dentro da ferramenta a construção dos diagramas de sequência, tá bom? Para a gente já finalizar na aula de hoje, eu quero passar um diagrama bem rápido. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui. Um diagrama bem rápido em relação o diagrama de sequência também, só que com outro material, tá?
Esse material é um material também do laboratório de software, de engenharia de software. É um material um pouquinho mais antigo, mas ainda é válido. Esse material, a gente tem aqui, de novo, as definições do que é um diagrama de comportamento, né, e o de interação. O objetivo aqui é mostrar como é que os objetos interagem, então a gente tem os dois diagramas que eu falei para vocês, o de sequência e o de comunicação. Antes da UML, como ela tem versões, versionamento, né, a gente tinha o chamado diagrama de colaboração. Esse diagrama ele não é mais utilizado, ele já caiu em desuso, ele já foi substituído, né? Então quem faz hoje o papel dele é o diagrama de comunicação. Esse material é um pouquinho desatualizado já. Então a gente tem no diagrama de sequência o tempo de sequência, né? Ou seja, qual é a ordem de sequência de trocas de mensagens. E no diagrama de colaboração, qual seria o relacionamento, então, para qual objeto, para quem ele está mandando as mensagens. Então, como é que a gente faz a leitura especificamente do diagrama de sequência? A gente tem de cima para baixo o tempo de vida desse diagrama, do objeto, né? Então, do momento que ele é criado até o momento que ele é finalizado, ou então se ele vai durar toda aquele fluxo, né, que a gente está analisando do sistema. Da esquerda para a direita também, geralmente é a troca de mensagens, né? Então a gente tem os objetos aqui na figura, só o objeto A e o objeto B. E um objeto ele pode dar início à criação de um outro objeto, assim como ele também pode dar o fim a um outro objeto, representado aqui pelo X, né, o símbolo de destruição. A gente pode ter trocas de mensagens entre um ou mais objetos, mas eu também posso ter um objeto acionando a mensagem nele mesmo, né, que é o exemplo aqui do objeto B, tá bom? E a gente tem as caixinhas de ativação, que é em que momento o sistema está executando, então está acessando aquele objeto. Então a gente tem objetos, linha de vida, mensagens e, enfim, são basicamente esses elementos que a gente tem, tá certo? Então aqui a gente tem as classes e, como a gente sabe, as classes elas dão origem aos objetos. O que a gente está tratando aqui no diagrama de sequência, como ele é um diagrama, digamos assim, em tempo de execução, a gente fala que são objetos, né, em memória, e eles possuem, quando um objeto está em memória, ele possui um nome, possui uma identificação. Então a gente tem aqui o João, que quem startou ele foi a classe dentista, tá? O José, quem startou ele foi a classe floricultor. A Central, que foi a classe Central Floricultura, enfim. Esses são os nossos objetos desse exemplo. A gente tem as linhas de vida, né, as linhas de ativação, onde elas são criadas e destruídas. A gente viu no outro material essa mesma imagem, né? E a gente tem as mensagens. Nas mensagens, a gente tem, pela definição, pela estrutura, né, a gente chama as funções, na verdade, de mensagens. Quando um objeto interage com outro objeto, a gente chama isso de troca de mensagens, né? Mas nada mais são do que funções ou métodos, depende aí do que você quer se chamar, né, da convenção da orientação objeto, mas são envios de funções e métodos, né, ativações de funções e métodos de objetos, tá bom? Como é que a gente faz essa estruturação? Se a gente quiser deixar mais especificado, mais completo, a gente vai dizer que a gente tem o retorno da mensagem, a gente tem a identificação dessa mensagem, os parâmetros que são colocados para o envio dessa mensagem e se ela tem algum tipo de retorno, né? Então a gente tem toda essa estrutura que está a nosso favor. Às vezes a gente coloca só a identificação da mensagem já é o suficiente, a gente não precisa colocar parâmetros nem tipo de retorno, tá bom? A gente tem alguns tipos já definidos, que seria o call, return, create e destroy, tá? São informações já definidas, né, pela própria documentação da UML. Então invoca a operação de objeto, representa o retorno, aqui a gente cria, a gente pode dar criar com new, então com create e destruir com kill ou destroy, tá? Só convenções. Aqui a gente já viu até no outro material também, que eu apresentei para vocês ainda há pouco, mensagens síncronas, assíncronas e retorno. A diferença da síncrona e da assíncrona é só prestar atenção, na mensagem síncrona você manda a mensagem e você quer que ela execute naquele momento e você aguarda completar a atividade. E a mensagem assíncrona, quando você dispara ela, o objeto vai estar processando e você pode estar executando outras atividades, você não espera obrigatoriamente o retorno da mensagem, tá bom? Ou da conclusão daquela atividade. Tá certo? Aqui a gente tem mais atividades, tá?
Como falei para vocês, a gente pode ter aqui o nome da mensagem completo, os parâmetros e o tipo de retorno, tá bom? A gente também pode ter informações de condicionais, em que condição, representada aí pelos colchetes, né, pelas chaves, enfim, em que condição essa mensagem ela vai acontecer, tá bom? Sem vaga, com vaga, ele vai disparar uma ou outra mensagem, seriam os condicionantes daquilo ali. A gente também pode ter aqui a multiplicidade, que é quando a gente teria mais de uma mensagem, ela pode ser executada ali. Então, adicionar item, eu posso adicionar vários itens, então eu posso disparar essa mensagem várias vezes. E a gente pode utilizar, na verdade, os casos de uso e diagramas de classe para auxiliar a gente na construção, né, desses objetos, nesse diagrama de sequência. Uma convenção um pouco mais avançada, mas que vale a pena anotar. Eu não costumo usar muito isso, nem passar para os alunos, mas pode ser que você veja na documentação, em outros sites, enfim, que essa documentação em formato de bolinha, né? A gente tem ali a fronteira, o controle e a entidade. Então, até que chegue a entidade, propriamente dito, que é o que faz, que concentra ali as informações, a gente pode ter uma interface visual mesmo, gráfica ali, ou então uma interface do sistema, em que ela vai fazer um gerenciamento através do controle e aí então ativar, fazer validações, né, e aí então ativar a entidade. Como eu falei para vocês, a gente tem os diagramas de classe que eles complementam o diagrama de sequência, eles têm que ser trabalhados em conjunto. Ali as classes eu vou ter a definição estrutural, né, e a ligação disso. E dentro do diagrama de classe eu tenho quais são os métodos, quais são as propriedades que essas classes têm, né, acesso. E uma vez que elas ganham vida, que elas ganham informação, elas entram em memória, né, no sistema, aí elas passam a interagir, elas passam a conversar através dessa troca de métodos, né, que foi falado anteriormente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o assunto. Caso tenha alguma dúvida, comentários, precisar de links dos materiais, por favor, coloquem aí nos comentários e até mais.